E hoje nós vamos conhecer a história de Cerro Azul, que se confunde um pouco com a história do Paraná. A cidade criada quando o estado ainda era província já foi considerada uma terra promissora. Mas o sonho da cidade, que um dia foi planejada para o desenvolvimento agrícola e atraiu centenas de imigrantes, não foi para frente. Cerro Azul guarda as marcas daquele tempo. Os casarões dos antigos moradores são apenas alguns detalhes dessa cidade que tanto tenta preservar a sua história. A repórter do Cine Novaes foi até lá e nos mostra agora um pouquinho do que é Cerro Azul. A pequena cidade entre montanhas hoje tem 17 mil habitantes. Fica a 85 quilômetros de Curitiba. Agora uma estrada asfaltada pela qual os moradores esperaram mais de 30 anos reduz o tempo da viagem, antes de 3 e até mais horas, pela metade. Cerro Azul é da época do Império, ideia da princesa Isabel, que em 1853 planejava uma colônia agrícola nas regiões dos rios Ponta Grossa e Ribeira, área de terras férteis, promissoras. Para cá vieram imigrantes estrangeiros, franceses, ingleses, suíços, alemães, italianos. Descendente da família Bassetti, aos 71 anos, Eudes Antônio Bassetti tem muita história para contar. E até pensa em escrever um livro. Mas o que teria atraído os ancestrais de seu Eudes para um lugar tão distante? Era o que contavam os velhos, né? Que lá na Itália, eles falavam, lá no Brasil está dando dinheiro nas árvores. Daí eles vieram embora, vieram para cá. Acharam esse buraco aqui, acharam bonito quando olharam em cima do muro, que é aqui. E fundaram o nosso Cerro Azul. Os imigrantes que ocupavam as terras férteis tinham formação técnica e nenhuma afinidade com a agricultura, conforme relata o professor Nelson Lorenzki, um estudioso da história de Cerro Azul. Inclusive, num texto de um jornalista escrito, se não me engano, em 1887, consta que uma família inteira teria perecido por ter derrubado uma árvore em cima deles, fato que demonstra que eles não sabiam como lidar com a floresta que precisava ser derrubada para ser transformada em área agricultável, né? Por muitas e muitas décadas, Cerro Azul esteve relegado ao isolamento. O projeto de colônia mais importante da província do Paraná fora esquecido. Já naquela época, a corrupção já andava solta pelo Brasil, e quando foi remetido o dinheiro para o pagamento da primeira etapa das obras de infraestrutura que estavam sendo iniciadas, o dinheiro foi desviado no caminho e não chegou até Cerro Azul. Então as obras foram interrompidas e os imigrantes, muitos que estavam a caminho já do Brasil, né, estavam em Curitiba, receberam a notícia que não valia a pena ir para lá porque não estava dando certo. Dos tempos do Brasil colônia ficou o casario com sua arquitetura característica. Dos imigrantes estrangeiros, pouca coisa. Da princesa Isabel, a única lembrança é o nome dessa escola. No prédio construído há mais de um século e que seria um templo luterano, funcionou a primeira escola pública, o Fórum, e hoje é a Casa de Cultura. No acervo ainda modesto, fotos da memória da cidade. Famílias numerosas, Florentina Araújo, a primeira professora, os casarões dos primeiros imigrantes. Um deles é o Palacete dos Bassetti. O casarão da família Vanderosten, na avenida principal. Aqui, quando as portas se abrem para a história, um mergulho no passado. As paredes da sala em afrescos, pintura artística feita à mão, os móveis em madeira maciça, os lustres antigos. Na cozinha, sobre o fogão a lenha, repousam chaleiras e bules, tudo cuidadosamente decorado e conservado. Esta outra casa, num estilo mais rústico, abrigou a primeira delegacia. Geração após geração, ela foi residência de policiais militares. Aqui vive Vera Lúcia, filha de um militar. Feita toda de pedra, né? Ela é bem antiga. Os jesuítas que fizeram essa casa. Então, ela é uma relíquia, né?
É a minha relíquia. As casas construídas naquela época eram suntuosas e davam bem a dimensão do quanto as famílias abastadas que se instalavam aqui investiam na região. Hoje, muitas dessas casas estão deterioradas pelo tempo, mas precisam ser preservadas pela importância histórica que representam. Essa é a preocupação da nova administração de Cerro Azul, o resgate da memória histórica e o restauro de casas iguais a esta da família Charquete. Nós entendemos que buscar catalogar os monumentos, as casas antigas que o município tem, vai ser a contribuição mais importante para o resgate da memória da cidade. Porque essas casas, elas constituem a memória viva do que Cerro Azul foi e poderá ser um dia. Quando uma comunidade começa a ter consciência da sua história, vai entender o seu presente e pode projetar o futuro. E hoje nós vamos conhecer a história de Cerro Azul, que se confunde um pouco com a história do Paraná. A cidade criada quando o estado ainda era província já foi considerada uma terra promissora, mas o sonho da cidade, que um dia foi planejada para o desenvolvimento agrícola e atraiu centenas de imigrantes, não foi para frente. Cerro Azul guarda as marcas daquele tempo. Os casarões dos antigos moradores são apenas alguns detalhes dessa cidade que tanto tenta preservar a sua história. A repórter do Cine Novaes foi até lá e nos mostra agora um pouquinho do que é Cerro Azul. A pequena cidade entre montanhas hoje tem 17 mil habitantes. Fica a 85 quilômetros de Curitiba. Agora uma estrada asfaltada pela qual os moradores esperaram mais de 30 anos reduz o tempo da viagem, antes de 3 e até mais horas, pela metade. Cerro Azul é da época do Império, ideia da princesa Isabel, que em 1853 planejava uma colônia agrícola nas regiões dos rios Ponta Grossa e Ribeira, área de terras férteis, promissoras. Para cá vieram imigrantes estrangeiros, franceses, ingleses, suíços, alemães, italianos. Descendente da família Bassetti, aos 71 anos, Eudes Antônio Bassetti tem muita história para contar e até pensa em escrever um livro. Mas o que teria atraído os ancestrais de seu Eudes para um lugar tão distante? Era o que contavam os velhos, né? Que lá na Itália, eles falavam, lá no Brasil está dando dinheiro nas árvores, daí eles vieram embora, vieram para cá. Acharam esse buraco aqui, acharam bonito quando olharam em cima do muro, que é aqui. E fundaram o nosso Cerro Azul. Os imigrantes que ocupavam as terras férteis tinham formação técnica e nenhuma afinidade com a agricultura, conforme relata o professor Nelson Lorenzki, um estudioso da história de Cerro Azul. Inclusive, num texto de um jornalista escrito, se não me engano, em 1887, consta que uma família inteira teria perecido por ter derrubado uma árvore em cima deles, fato que demonstra que eles não sabiam como lidar com a floresta que precisava ser derrubada para ser transformada em área agricultável, né? Por muitas e muitas décadas, Cerro Azul esteve relegado ao isolamento. O projeto de colônia mais importante da província do Paraná fora esquecido. Já naquela época, a corrupção já andava solta pelo Brasil, e quando foi remetido o dinheiro para o pagamento da primeira etapa das obras de infraestrutura que estavam sendo iniciadas, o dinheiro foi desviado no caminho e não chegou até Cerro Azul. Então as obras foram interrompidas e os imigrantes, muitos que estavam a caminho já do Brasil, né, estavam em Curitiba, receberam a notícia que não valia a pena ir para lá porque não estava dando certo. Dos tempos do Brasil colônia ficou o casario com sua arquitetura característica. Dos imigrantes estrangeiros, pouca coisa. Da princesa Isabel, a única lembrança é o nome dessa escola. No prédio construído há mais de um século e que seria um templo luterano, funcionou a primeira escola pública, o Fórum, e hoje é a Casa de Cultura. No acervo ainda modesto,
fotos da memória da cidade. Famílias numerosas, Florentina Araújo, a primeira professora, os casarões dos primeiros imigrantes. Um deles é o Palacete dos Bassetti. O casarão da família Van der Osten, na avenida principal. Aqui, quando as portas se abrem para a história, um mergulho no passado. As paredes da sala em afrescos, pintura artística feita à mão, os móveis em madeira maciça, os lustres antigos. Na cozinha, sobre o fogão a lenha, repousam chaleiras e bules, tudo cuidadosamente decorado e conservado. Esta outra casa, num estilo mais rústico, abrigou a primeira delegacia. Geração após geração, ela foi residência de policiais militares. Aqui vive Vera Lúcia, filha de um militar. Feita toda de pedra, né? Ela é bem antiga. Os jesuítas que fizeram essa casa. Então ela é uma relíquia, né? É a minha relíquia. As casas construídas naquela época eram suntuosas e davam bem a dimensão do quanto as famílias abastadas que se instalavam aqui investiam na região. Hoje, muitas dessas casas estão deterioradas pelo tempo, mas precisam ser preservadas pela importância histórica que representam. Esta é a preocupação da nova administração de Cerro Azul, o resgate da memória histórica e o restauro de casas iguais a esta da família Charquete. Nós entendemos que buscar catalogar os monumentos, as casas antigas que o município tem, vai ser a contribuição mais importante para o resgate da memória da cidade. Porque essas casas, elas constituem a memória viva do que Cerro Azul foi e poderá ser um dia. Quando uma comunidade começa a ter consciência da sua história, vai entender o seu presente e pode projetar o futuro.